Hey folks! Hoje o começo é diferente aqui, em homenagem ao nosso convidado. Só um parênteses aqui, primeiro o Matheus não tá aqui hoje, ele que faz a abertura. O Matheus teve que fazer, ele é médico, né? Vocês sabem, ele teve que fazer 2 ou 3 cirurgias agora de madrugada. Então ele passou a noite vendo gente aberta lá. Não deve ser legal, tá quebrado. Então hoje eu vou tocar sozinho aqui. E hoje eu tô com um convidado que vai bater um papo com a gente muito legal. Ele tive que anotar aqui, porque é muita coisa. Bicampeão brasileiro de jiu-jitsu, bicampeão sul-americano, campeão mundial pela CBJJE, campeão europeu, 2 vezes terceiro lugar no Mundial de Jiu-Jitsu Master e BJJF, melhor atleta amador da Aliança do ano 2019 e idealizador do método Samurai de reabilitação e performance, que é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui. É um tema muito legal, muito interessante. Então com vocês hoje, José Samora Júnior. Vou mostrar como é que faz. Hey folks! Samurai aqui, começando mais uma edição do Sport Talkcast. Aí com meu querido amigo Pizza. Que se alguém falou que o cara chama Flávio... Não, o RG é Flávio. Não, o RG não conta, meu filho. Com esse cara aqui há uns 20 anos, talvez, e sempre foi Pizza, então... Vamos corrigir esse negócio, que não tá andando bem esse negócio. Ó, a partir de agora, o senhor se apresenta com o seu nome verdadeiro, sempre teve apelido, tá? Que é Pizza. Estão apresentando aqui o Pizza no podcast dele. Não, e o pior é que assim, todo mundo me pergunta, por quê? Eu não sei por quê. Isso é ótimo. Eu tava na escola de futebol, com 9 anos, escolinha de futebol ali, com a molecada. Aí o professor gritou assim, ô Pizza. Aí eu virei pra ver quem era eu. E eu nem perguntei por quê. Eu peguei, simplesmente atendi, falei, beleza. E ficou. E tipo, isso foi a vida inteira. Foi na escola, aí foi pra escola, aí foi pra faculdade, pros times que a gente jogou, pra academia. Porque sempre tem alguém que me conhece lá, aí chama e vai pulverizando ali. Mas também não me importo, não. Mas acho o nome mais forte, pô. Podcast com Pizza é diferente do podcast com Flávio. Vamos ser justos. Inclusive, Pizza Hut, se quiser patrocinar... Só liga pra gente. Deixa eu te perguntar um negócio pra gente começar. Vamos falar primeiro do seu trabalho hoje, do seu método de treinamento, tá? Você desenvolveu um método de reabilitação, fortalecimento, treinamento, né, que engloba tudo isso. Como foi que você chegou nisso? Porque você é educador físico, né, pela USP. Sim, sou bacharel em esporte pela USP. Tá. Cara, essencialmente é estranho falar, mas o que fez eu criar um próprio método foi detestar a área da educação física. É meio um paradoxo, né? Mas eu entrei na faculdade meio por acaso, prestei por prestar na época, sabe? Achei que eu não ia passar mesmo na FUVEST, falei, deixa eu fazer um teste aqui, ano que vem eu faço cursinho, me preparo, e aí eu escolho a área de trabalho pensando com mais calma, e na hora de preencher lá você tem que escolher uma carreira. Eu escolhi esporte, falei, talvez eu consiga ir para a segunda fase, eu já faço o treino ali da FUVEST nas 2 fases, né? Só que eu acabei passando, cara. Não tava nos meus planos passar, né? E, cara, uma faculdade do tamanho da USP, de graça, eu falei, quer saber? Vou arriscar. Agora eu vou fazendo, né? Se eu não gostar, depois eu largo. E o fato é que eu não gostei e não larguei. Esse foi o ponto que pegou, né? Porque embora eu não gostasse do que eu tava vendo, eu gostava da turma, eu gostava da galera, eu gostava ali dos campeonatos que a gente jogava, foi onde inclusive a gente se conheceu. Então, assim, o ambiente era muito gostoso, mas o que eu tinha que... O que eu estudava nem era o problema era o mercado de trabalho mesmo, né? Eu achava que a gente tinha poucas opções de trabalho e as opções que a gente tinha, elas não me completavam pessoalmente. Eu costumava falar quando as pessoas me perguntavam, o que você faz? Eu falo, cara, eu sou babá de adulto. Porque o personal, principalmente naquela época, cara, era um negócio restrito, a gente muito rica. Ele tinha mais um contexto de status ter um personal do que a necessidade de ter um personal, sabe? Então, a pessoa usava aquilo também como uma forma de status, aquilo me incomodava, sabe? Eu tava pertencendo a um jogo que eu nunca quis estar. E toda vez que eu te perguntava, a pessoa me perguntava também, tem um estereótipo do professor de educação física que ao longo do tempo, a rede social ajudou a derrubar ele bastante, mas no passado era o quê? Um cara que cuidava do corpo e de maneira geral era burro, né, velho? E eu nunca quis carregar esse estereótipo comigo, pelo contrário, eu valorizo exatamente esses outros lados. E quando você me perguntava o que eu fazia, eu falava, sou personal. E na sequência, meu próximo passo era desconstruir a imagem que você criou na tua cabeça a meu respeito. Falei, peraí, mas não é bem assim como você tá pensando. Meu trabalho é assim, 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 assado e tal.
Mas de fato eu nunca fui feliz ali, né, cara? E aí uma vez, uma experiência nos Estados Unidos, eu fui fazer um curso de Kettlebell, na época, estou falando em 2010. Professor de Educação Física não sabia o que era Kettlebell em 2010, então eu tinha que explicar para todo mundo. E aí eu já trabalhava com isso e eu tinha aprendido num livro, do jeito que dava, né? Não é uma época que tem o YouTube, que tem o smartphone, assim, tudo, essa lógica, essa rapidez das informações. Era o começo disso. Era o começo, mas era de escada. Então, pra você ver um vídeo, era uma eternidade pra você conseguir. Então, não tinha smartphone, então não tinha uma produção de vídeos. Não é o cara fazer um treino e já postava. Tinha que ser todo um trabalho elaborado. Então, não tinha muita informação pra se procurar. Em português tinha menos ainda. Aí eu fui pros Estados Unidos fazer um curso. Gastei um dinheiro que eu não tinha para fazer, falei, mas eu preciso fazer, porque eu preciso arrumar alguma coisa que me dê alegria nessa área, né? E eu não consegui terminar o curso, assim, tinha várias provas ali que eu não conseguia fazer, porque eu era muito amador, e o curso já era no alto nível. Quando eu tava indo embora, a professora conversou comigo, porque tinha um negócio legal lá no curso que eles dão um feedback individual para todo mundo que faz. E aí ela veio falar, cara, eu nunca vi uma transformação tão grande num fim de semana, né? Porque eu tinha aprendido num livro. Imagina você aprender swing, numa época que você nunca viu um swing, um snatch. Você nunca viu, cara. E você aprendeu num livro em outra língua. Escrito por um cara de outra língua também, porque o Pavel não é americano. Então, era um russo escrevendo em inglês com gíria, de uma língua que eu já não dominava tão bem, de um movimento que eu nunca tinha visto. E eu trabalhava com aquilo sem sequer saber direito como fazia. Então, quando ela me traz a informação correta, obviamente eu mudo minha performance muito fácil. Não porque eu tenho um super talento, nossa, eu pego tudo muito rápido. Não, eu só tinha informação errada. Ah, não é assim, assim? Ah, tá, então vou fazer assim. Então, a mudança era muito agressiva, assim, pra ela, né? Então, ela ficou impressionada. E eu falei, não é um talento meu, é só uma informação. Aí ela ficou mais impressionada ainda. Ela falou, o quê? Você chegou aqui só com um livro? E na época eu falava mal inglês, né? Ela percebeu que um livro em inglês, eu tava lendo um livro em inglês, do movimento que eu não conhecia, no inglês ruim que eu tinha. Ela falou, cara, isso aí é incrível, né? Eu falei, mas mesmo assim eu não tô feliz, né? Vim aqui e não dei conta de fazer as coisas. E aí ela falou assim, mas quem falou que era pra você fazer tudo? Oi, como assim quem falou que era pra eu fazer tudo? Eu venho pra um curso e não faço tudo? E aí ela falou assim, cara, aqui o lance é o seguinte, cara. Olha o que você me contou, a história que você me contou. Você tem uma facilidade com o movimento. Você aprende um negócio pelo um livro, uma ideia que você tem na cabeça. Rapidinho eu faço um ajuste, você já ajusta. Você tem essa facilidade. Mas eu quero que você saiba que os seus clientes não têm. A maioria deles vão ter muita dificuldade com o movimento. E você precisaria sentir na pele essa dificuldade para você se transformar num melhor professor. Então aí foi a primeira vez em 15 anos de profissão que alguém me falou uma coisa que nunca tinha sido falada na faculdade, em lugar nenhum, que do outro lado tem um ser humano. Porque na faculdade eu aprendi sobre peito, costas, glúteo, abdômen, supino, leg press, futebol, corrida, vôlei. Ser humano não apareceu nessa época. E aquilo me deu um choque. Eu falei, caraca, mano, olha eles colocam você num limite que ela fala assim, você só vai entender o que você vai sentir quando você não consegue fazer uma coisa, quando você realmente não conseguir fazer uma coisa que você julga que é fácil. Porque você fala assim, joga igual o Michael Jordan. Tá, eu não consigo jogar, mas eu não saio frustrado por não conseguir jogar, porque eu entendo que é um talento excepcional, que eu não tenho que ter. Agora, faz esse negócio ridículo aí, cara, eu não tô conseguindo. Aí você vai entender o que a maioria das pessoas sente quando elas não conseguem fazer uma coisa que tá todo mundo fazendo. E você não tem essa percepção, porque você não passou por isso. Então, é um jeito de você também extrair toda e qualquer experiência a partir de qualquer vivência que você tem, inclusive uma vivência de fracasso. E isso vai te tornar um melhor professor. Eu falei, puta, cara, era isso que eu procurei a vida inteira. Eu procurei fazer tudo tendo como o outro lado o ser humano, assim, e ele é um ser completamente singular, né? Todo ser humano ele é singular por definição. Nós aqui, eu sou diferente de vocês, isso é muito claro de perceber, entre todas as pessoas que estão nesse estúdio, é claro de perceber que nós somos diferentes, entre a humanidade inteira, nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas mais, nós somos diferentes na história da humanidade, não teve ninguém igual a eu, igual a você na história da humanidade, e que é pior, você não é igual a você há 10 minutos atrás. Então, cara, é tão complexo você lidar com o ser humano que você tem que colocar ele como o principal objeto de estudo para você. E a gente não fazia isso, a gente padronizava todas as atuações como se todo mundo fosse igual, todo mundo vai encarar. Por isso que a gente tem que dar nome assim a malhação. O que é malhação? Malhação malhação não é bom por definição. Sabe, quando você fala, vou malhar o Judas, eu não tô falando de um negócio legal. É uma série, né? Eu vou... Oi? É uma série de TV. Não.
Mas ela nasce antes, né, o nome, Sim. né? Porque assim, eu tenho que... É como um remédio amargo que eu tenho que tomar porque me faz bem. Então, porra, você acha que treinamento é isso? Tem que ser assim, um remédio amargo que eu tenho que tomar porque me faz bem, com todas as possibilidades de treino que a gente pode fazer, com tanta riqueza que o movimento produz, com tanto benefício que te traz. Eu tenho que chamar isso de uma coisa ruim? Dar um nome com conotação ruim? Claro, do jeito que era apresentado para a maioria das pessoas, era. Por quê? Não fala com aquelas pessoas. Sabe, quando você vai pro seu treino de jiu-jitsu, você vai pensando, nossa, vou ter que fazer isso aqui porque me faz bem, mas eu detesto isso aqui. Não. Então, tá vendo? E malhação é isso. Porra, não vou malhar lá porque eu vou fazer algo ruim, sabe? Algo que eu preferia não estar fazendo aquilo. Mas eu gosto do resultado daquilo. Eu cansei de ouvir isso. E eu falei, deve ser assim mesmo. E na prática não é, cara. Quando você entende a individualidade de cada pessoa, você consegue entregar o que cada pessoa precisa do jeito que ela gosta de fazer. Agora, quando a gente fala que só tem um jeito de fazer, você vai ter que enquadrar as pessoas ali. E aí você vai ter que forçar as pessoas a fazer algo que não tem nada a ver com elas. E aí, esse dia me caiu a ficha. Depois eu voltei para os Estados Unidos, fui lá para o Gray Institute, fui estudar com um cara que para mim é uma referência, que é o Gary Gray. Acabei morando na casa dele, acabei ficando muito amigo dele. E fui trabalhar no Gray Institute também. Então fui ser professor internacional do Gray Institute para ensinar a ciência funcional aplicada. E ali eu entendi mais coisas que eu não sabia, que o movimento é muito mais complexo do que fazer os exercícios que todo mundo faz, supino, agachamento, leg press, cadeira extensora, pula nas costas e tal. Que assim, ele é tridimensional, ele tem várias possibilidades, infinitas combinações, e que essas infinitas combinações e infinitas possibilidades têm mais a ver com os nossos movimentos do dia a dia, tem mais a ver com a nossa prática esportiva. Pensa o que você faz no jiu-jitsu e pensa o que é feito na musculação. A quantidade de movimentos que você faz num treino só de 5 minutos de jiu-jitsu, e todos os movimentos que você fez na tua história de musculação. Olha quantos movimentos, dá pra contar assim, 20 movimentos você fez ali, supino, não sei o que. Uma elevação pélvica. Não fez muito aquilo. E não rola de 5 minutos de jiu-jitsu, cara. Quantas posições você ficou que você nunca ficou na musculação? Sei lá, você ficou com um joelho no chão e a outra perna de pé. Você tá fazendo um joelho na barriga de alguém. Sim. Então, quando você fez isso aí na musculação? Você tem um joelho apoiado num lugar, uma perna em outro, a mão fazendo outro, esse tá puxando o cara para você. Quando você fez uma remada nessa posição? Nunca. Então a gente começa a perceber que a lógica do treinamento tradicional não tinha a ver com as atividades do dia a dia, não tinha a ver... Pensa na sua avó, o que sua avó precisa? Ela precisa fazer supino? Onde ela usa esse supino no dia dela? Que hora ela tá deitada no chão, empurrando alguma coisa para cima? Agora, isso ajuda ela, sei lá, a carregar uma sacola no supermercado? Ela pode ter mais força? Pode, mas ela vai ter mais mobilidade, ela vai ter mais controle desse movimento, ela vai ter uma estabilização melhor, ela vai ter um equilíbrio melhor, sendo que todos esses modelos, tudo isso já é dado de graça para ela. Por exemplo, a estabilização do movimento no leg press já é dado por ele. Se eu empurrar ele para o lado, ele continua reto. Ele não vai para o lado porque eu empurrei ele para o lado. Agora, na vida real é assim, se eu te empurrar para lá, você vai para lá, se eu te empurrar para cá, você vai para cá. E eu tenho que ajustar esse movimento, ou seja, esse controle é interno, não externo. Então eu não vou aperfeiçoando o corpo a se adequar aos movimentos. Eu trago a máquina para fazer isso para mim. Quanto mais o externo faz, menos... mais dependente do externo eu sou. E treinar, antes de tudo, é se aperfeiçoar para a performance que você vai ter que executar. Seja ela carregar uma sacola no supermercado, seja ela lutar jiu-jitsu. E quanto mais perto da performance, mais capacidades eu desenvolver dentro dessa performance, a transferência é muito melhor. E essa performance ela tem que ser nutrida ainda também pelo corpo, mente e espírito, ou seja, a singularidade individual de cada pessoa. Como que ela pensa, como que ela sente, que medos ela tem, que trauma ela já teve no passado que pode estar implicando numa dificuldade agora, como que eu faço para controlar isso, como que eu faço para que o movimento seja um instrumento de melhora disso também. Ou seja, em vez de eu me afastar daquele movimento que ela tem medo de fazer, como é que eu posso construindo um passo a passo para que esse movimento entre para o repertório dela? Porque é importante. Você pensa, sei lá, a pessoa que machucou as costas fazendo um levantamento terra, não quer fazer um levantamento terra nunca mais na vida. Mas por outro lado, se ela for lutar jiu-jitsu, é um tipo de movimento que ela vai fazer muitas vezes. Então, eu preciso ir quebrando isso de pouquinho, até que E como que eu faço isso? Com sempre um pequeno passo. Um pequeno passo, mas um pequeno passo é como o Waze. Para eu ir de um caminho de A até B, eu posso ter infinitas possibilidades de caminho. Eu não gosto desse aqui, embora o Waze me falou que é mais rápido, mas ele é mais escuro. Eu tenho medo de andar por escuro. Então, vamos achar o mais claro.
Não tem problema, a gente consegue achar outros caminhos. E era muito diferente do que eu aprendi. O que eu aprendi é que assim, o caminho é esse e as pessoas que se adequem. E por isso que eu não me adequava. Porque eu não me adequava a isso. Eu lembro quando eu cheguei, quando eu fui treinar com você a primeira vez, que no meio eu fui colocar um lençol na cama e me deu crise de hernia de disco. E aí quando eu chegava lá, você falava assim, não, vamos agachar. Eu falava, não. Aí você falava, sim. Eu falava, não. E aí agachava, obviamente, dentro de um limite e tal, mas foi uma das coisas que foi soltando e liberando espaço para tirar o pensamento stiff, assim, óbvio, tudo sem o peso do corpo, sem peso, né? A gente fazia com o peso do próprio corpo, né? Você botava na parede para agachar, eu fazia aquele bom dia ou stiff, né? Só me dobrando e tal, e isso eu saía de lá com menos dor. Isso lá em 2000 e, sei lá, 12, 13. Era na outra academia ainda. Na outra academia ainda. Acho que foi logo que você voltou do Grey Institute. Do Grey. E eu lembro que aquilo sempre me deixou muito curioso. Eu falei assim, caramba, todo mundo me fala assim, não, agora evita você não isso, pode né? mais agachar, né? Não é o caso do Matheus, né? O Matheus ele já tem um entendimento melhor, mas muitos médicos chegavam e falavam assim, cara, você não vai poder mais fazer agachamento. Ah, o seu joelho não pode passar do seu pé. Eu falei, tá, caiu minha chave no chão, como é que eu pego ali sem... Como é que eu vou fazer pro meu joelho não passar? O joelho não passar. Né? Você vê uma criança agachando, ela agacha com toda a mobilidade do mundo, perfeição, só que assim, o joelho passa, né? Ele precisa passar, senão ela cai, né? Senão se agachar daquele jeito, ela vai cair pra igual trás. um levantador olímpico, né? Pra trás e tal, tudo retinho. Mas o levantador olímpico tem uma barra que impulsiona ele pra frente, então ele faz um equilíbrio de peso. Quando você não tem esse contrapeso, se você jogar seu centro de gravidade só pra trás, você cai. Você tira ele da base. Sim. Eu tendo um peso que me mantém aqui, eu consigo fazer isso. Agora, se eu não tenho, eu não consigo fazer. Sim, entendeu? se ele não fizesse equilíbrio, a barra só cairia de cara no chão. Isso, ele não joga aí só a barra, só frente, cai pra chão. Isso, se ele só for pra frente, ele cai de cabeça. Então ele vai achar esse ponto de equilíbrio. Eu sempre achei isso muito... Eu saía sempre com a cabeça meio, tipo, caramba, meu. Tipo, eu tô fazendo o que todo mundo falou pra eu não fazer e tá dando super certo, né? Depois, quando eu tive... Pô, a última vez, né, que eu tive crise cervical. Cara, que já era o treinamento... Já era mais elaborado, já era um treinamento mais 3D, né? E eu lembro no primeiro dia eu cheguei, você falou assim, ó, vai ser muito diferente do que você tá esperando, mas confia que dá certo. E a gente começou a fazer aqueles movimentos no sagital, né? Trabalhar os 3 eixos, com movimentação só com o corpo. E eu lembro que eu saía melhor, eu saía com mais mobilidade do que eu entrava, né? Um pouquinho de pouquinho em pouquinho a gente foi trabalhando até zerar, né? E isso foi uma coisa que sempre muito me impressionou, então esse entendimento, né? Eu até ontem estava conversando com um cara lá no tatame, e a gente falando, ele falou, eu tô com muita dor no cotovelo e tal. Eu até falei de você, eu falei, meu, fala com o Samura, porque às vezes a tua dor no cotovelo não é o cotovelo, não é nem o seu ombro, às vezes é o seu peito, às vezes é a sua escápula. Seu quadril. X, é alguma coisa que tá fora do lugar, então ele vai te avaliar e tal. Fala um pouco como que é o processo hoje quando chega alguém lá na tua academia. O processo é pensar o todo e não a parte. Quando você tenta desmistificar as partes, quando você tenta separar por partes, pode ser que você deixe partes de fora. Quando você pensa no todo, tudo que é importante você não deixou para fora. Onde dói é sempre o reflexo de alguma construção que não tá legal. Quando você tem um lugar que tem dor, ele é só o reflexo de uma construção que tá deixando a dor ali. O corpo não tem como te falar que algo tá errado. Ele não te manda um WhatsApp. Ô, pizza, seu quadril não tá rodando direito, tá sobrecarregando o seu cotovelo. Ele não tem como falar isso. Então ele vai te manifestar isso em forma de dor. E aí tem que acender uma luz vermelha nessa hora e falar, por que isso aqui tá doendo? Essa pergunta você tem que fazer. Se eu olhar só para os sintomas, sei lá, o cotovelo, vamos imaginar que a causa do teu problema seja um movimento de rotação interna do teu quadril. Por que isso afetaria o teu cotovelo? Porque o teu corpo trabalha integrado. É como um carro, por exemplo. Se eu puxar o freio de mão do carro, ele vai afetar o carro como um todo. E onde ele vai se manifestar? É no freio de mão? O freio de mão fica doendo? O freio de mão fica... Não. Onde ele vai se manifestar é na estabilidade, no consumo, no desempenho. É ali que vai... Então, o sintoma vai aparecer em outro lugar.
Mas adianta eu trocar a suspensão? Adianta eu trocar os pneus, trocar o motor porque está com um desempenho pior? Ele vai continuar igual, porque é uma parte afetando o funcionamento do todo. Nosso corpo é a mesma coisa. Vou jogar o tênis tem muito dor no cotovelo, né? Que, inclusive a lesão chama cotovelo de tenista. Tênis elbow. Ou cotovelo de tenista em português, né? Quando você vai fazer um movimento tipo um forehand, você roda em cima do teu quadril. Para depois o teu braço ir. Então é um movimento todo global, um movimento todo integrado. Se eu não conseguir usar a rotação interna do meu quadril, eu vou começar a fazer o movimento só com o braço. E por que eu faço esse movimento só com o braço? Que eu sobrecarrego o cotovelo. Porque significa que toda a carga que eu tenho que fazer, ela não foi distribuída ao longo da cadeia. Não é cada um cumpriu uma parte dessa função. O meu cotovelo ficou com a maior parte, porque ficou tudo no braço, cotovelo e ombro. Ali vai estar a inflamação, mas a causa estava lá no quadril. Se eu só mexer no cotovelo, eu posso fazer algum ultrassom, eu posso colocar gelo, eu posso fazer massagem, eu posso fazer acupuntura, tudo na região, ele alivia o sintoma. Mas a causa vai estar sempre lá. Uma outra forma de aliviar o sintoma é parar de jogar tênis. Bom, você parou de jogar tênis, você não faz forehand, não tem o problema acontecendo. Passa um tempo, meu cotovelo tá bom, até você voltar a jogar tênis. Você voltou a jogar tênis, seu cotovelo dá mal de novo. Então, quando eu vou te avaliar, eu tenho que te avaliar como um todo. E o corpo desempenha tarefas, cada parte do corpo desempenha tarefas diferentes de acordo com a função. Por exemplo, você me falar, dói quando eu agacho, a função é agachar. Então, teu quadril faz uma coisa quando você agacha. Quando você faz um forehand no tênis, teu quadril faz outra. Então, eu tenho que te avaliar dentro de uma função. Não avaliar teu quadril isolado, deitar você numa maca e deixa eu ver como é que seu quadril mexe. Que a maioria dos testes são feitos dessa forma. Porque quando você está fazendo tênis, é completamente diferente. A ação da gravidade está em outro lugar. Você tem uma ação que o chão exerce em você. Você tem um equilíbrio que você tem que fazer, um equilíbrio dinâmico. Quando eu vou bater um forehand, eu estou em desequilíbrio para o meu lado aqui. Se eu não conseguir equilibrar, provavelmente eu vou cair. É claro, as pessoas não vão cair por causa disso, mas elas vão perder performance, porque ela está brigando pelo equilíbrio. Então, quanto mais eficiente você é nessas coisas, melhor você vai ter condição de executar isso daí. Se você já estiver gastando energia, uma parte da tua estabilidade do quadril para não cair, você já não consegue ter um movimento tão perfeito para fazer um forehand. Então, quanto mais eu entender de que movimento nós estamos falando, mais eu vou olhar para cada parte do seu corpo se ela está cumprindo a tarefa que ela deveria fazer. Quando eu faço um birimbolo, alguém me emborca, por exemplo, meu corpo tem que responder. Às vezes não é uma ação minha, eu estou reagindo a alguma posição que me colocaram. Será que eu tenho condição de fazer isso? Será que eu tenho a mobilidade suficiente para fazer isso? Se eu não tiver mobilidade suficiente para fazer isso, eu não posso nem escolher sair da posição, muitas vezes meu adversário não deixa, eu vou estar pagando uma conta ali muito alta. E onde ela vai aparecer, não necessariamente é a causa. Às vezes é muito comum pessoas ter problema na cervical de ficar tomando emborcada. Emborcada, para quem não é do jiu-jitsu, é um movimento onde a gente quase que dobra inteiro. Assim, eu levo o pé na minha cabeça. Se eu não tenho mobilidade no quadril, na lombar, no tronco, quem vai pagar a cervical? Agora, se eu tiver essa mobilidade, é um pouquinho de cada um chegando lá, a cervical precisa fazer um pouquinho só desse movimento, porque todo o resto do meu corpo fez. Se ninguém fez, só ela fez, 100% daquele movimento fica ali. E aí não tem cervical que aguenta. Então eu tenho que olhar esse complexo, esse todo. Tá, e a pergunta sempre mágica é, eu tenho dor nas costas, legal. Em qual movimento você tem dor nas costas? Eu tenho dor nas costas quando eu agacho. Bom, que função que você tem que fazer quando agacha? Meu quadril tem que fazer tal coisa, meu joelho tem que fazer tal coisa. Às vezes você não tem dorsiflexão. Você não tem dorsiflexão, você não consegue exatamente projetar o joelho para frente, que nem você falou. Aí você não consegue ficar de cócoras, porque você cai. Mas por que você não cai? Porque às vezes você faz uma força enorme para não cair. Tá, quanto tempo você aguenta fazendo essa força? 1 minuto? Depois você vai ter que ceder, ou você vai ficar de pé ou você vai cair. Não tem, a tua força vai embora. Então, se depender da força, não é sustentável no longo prazo. Aquelas pessoas que ficam de cócoras por 1 hora, se precisar, não estão fazendo força. Elas estão encaixadas de um jeito ali que ela não precisa da força. Relaxada, né? E aí ela está relaxada. Isso serve qualquer coisa. Eu tenho dor quando eu sento. Então, tem um jeito certo de sentar? Não tem um jeito certo de sentar. Tem que ver se a forma como você está escolhendo sentar, seu corpo ele tem a capacidade de desempenhar a demanda que está sendo sugerida nessa posição. Se não tiver, é como ficar no birimbolo sem ter a mobilidade suficiente. Você vai gerar estresse em algum ponto e chega uma hora que ele vai reclamar de dor. Onde entra o problema? Normalmente, tem um lado emocional aqui muito grande, que nem você falou. Meu problema era agachar, no caso o teu problema. Só que agachar também era o lugar onde você tinha dor. Então a gente tem que voltar a melhorar esse padrão de agachamento, porque não dá pra viver sem ele. Uhum. Se você não tivesse melhorado, você não ia lutar jiu-jitsu. Simples assim, cara. Você agacha toda hora no jiu-jitsu, então... E às vezes você agacha porque você quer, às vezes não é porque você quer, não.
Porque o adversário te agachou ali de alguma forma, tipo, te colocou uma pressão, você precisa estar ali, ele tá puxando tua gola, te pondo pra baixo, você tem que ficar, não tem o que você fazer. Então, se você ainda não escolhe, você tem que ser capaz de fazer tudo se você quiser lutar jiu-jitsu. Mas voltando ao agachamento, ali tem um fator emocional, que nem, poxa, você me pediu pra agachar, putz, será? Mas todo mundo me falou pra não fazer. Porque quais são as duas estratégias? Eu tenho dor quando eu corro, você tem duas estratégias agora. Ou para de correr, tua dor vai embora. É uma estratégia. Agora você fala assim, puta, mas correr é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então a nossa estratégia é, como que eu consigo correr sem sentir dor? Porque a pergunta é diferente. Porque você só vai falar assim, tá, eu quero parar de sentir essa dor. Para de correr que você para de sentir. E a maioria escolhe esse caminho. Só que esse caminho, do ponto de vista emocional, é terrível, né? Você deixa de fazer uma coisa que você ama. Agora, quando eu falo assim, quando a pergunta não é como eu paro de sentir dor, é como eu corro sem sentir dor, a resposta parar de correr não cabe para essa pergunta. Então eu tenho que criar a estratégia agora de como eu gero performance nesse corpo, capacidades nesse corpo, recursos nesse corpo para cumprir a tarefa correr. Bom, o que a tarefa correr me solicita? Me solicita isso aqui de dorsiflexão, isso aqui de flexão de quadril, isso aqui de rotação interna do quadril, isso aqui de rotação do tronco, isso aqui de força física, de força muscular, isso aqui de controle motor, isso aqui de confiança, segurança, porque às vezes o que está te barrando é o fator emocional. Você tem tanto medo de fazer aquilo que seu corpo se trava inteiro para fazer aquilo. E porque ele se trava inteiro, a demanda fica outra. Costumo dar um exemplo da importância do fator emocional, é quando a gente pensa assim, pensa só numa pessoa andando agora. Visualiza essa pessoa andando, ela está andando. Agora eu vou te dar comportamentos dela que você vai ver como vai alterar o padrão de marcha dela. Ela está com muito medo, mas muito medo, pavor, pânico. Ela alterou a forma como ela anda. Sim. O contrário se faz verdadeiro. Não, ela vai quebrar a cara do sujeito que folgou com a filha dela. Ela tá louca pra arrebentar esse cara. Vai pisar pesado. O padrão dela já mudou. Ela acabou de comer uma feijoada. O padrão dela mudou. Ela tá com muito frio. Ela tá com uma vontade imensa de fazer xixi. Você entende que para cada uma dessas coisas ela mudou o padrão de movimento dela, sem que nenhuma delas tenha a ver com o movimento em si. O movimento em si sempre foi o mesmo, foi caminhar. Essa é a influência do fator emocional no movimento. Então, se existe essa influência, eu tenho que levar em consideração. E essa influência é uma via de mão dupla, né? Eu posso usar o movimento para influenciar o emocional e posso usar o emocional para influenciar o movimento, tanto positivo quanto negativo. Quando você vai lutar, que você olha para o outro lado da mesa lá, que você vê um cara gigante, super treinado, ele está treinado para te quebrar inteiro. Se você não souber controlar a tua cabeça aqui, você não consegue produzir movimento. Aí eu não consigo, eu me perdi, tô lá ansioso. Se eu só controlar minha respiração agora, eu já me acalmo. Então eu usei um fator do corpo, que é a respiração, para controlar o meu emocional. Ou seja, se eu entrar naquela frequência que o meu emocional me colocou, eu não desempenho. Agora, se eu usar o contrário, eu começo a controlar a respiração. Rapidinho você vai ver que o teu emocional também se adequa àquilo. Então isso é uma via de mão dupla. Agora, quando a pessoa chega com esse trauma, eu não posso simplesmente, então esquece o agachamento porque não dá para você fazer. Eu preciso reduzir esse trauma emocional, esse medo. E esse medo tem nome, tá? A gente chama de cinesiofobia. É o medo de se mexer. É o medo de determinado movimento. Ou algofobia, é o medo de sentir dor. Eu preciso reduzir o movimento até o ponto que ela dá conta de fazer. O que você dá conta de fazer dentro desse complexo agachamento? Perto disso aqui, não adianta eu falar, eu dou conta de ficar deitado de barriga para cima. Não, legal, isso não tem nada a ver com agachamento. Dentro do agachamento, o que a gente pode reduzir ao ponto de que, a partir de agora, você dá conta emocional de fazer? Porque não adianta eu ficar brigando também contra um pavor. Porque se eu te colocar num lugar de pavor, tudo que você vai fazer o tempo inteiro é me provar que você não consegue fazer aquilo, porque o teu corpo vai reproduzir. É lutar com o cara que você está morrendo de medo. Eu tenho um exemplo no próprio jiu-jitsu. Quando minha primeira luta, meu primeiro campeonato na faixa roxa, eu lutei 2 vezes com o mesmo cara no mesmo campeonato. No primeiro eu lutei como quem estava com medo, no segundo eu lutei como quem ia matar o cara. E o resultado foi exatamente os dois. Porque o cara não me cumprimentou no final da primeira luta. Eu fiquei tão puto, peguei ele no absoluto, passei o carro em cima dele. Mas por quê? Na primeira eu lutei, tô começando aqui na roxa, né? O cara é o número 1 do mundo, vamos ver o que vai dar. Se você entrar, vamos ver o que vai dar, você vai conseguir. O que vai dar é isso aí. O cara não me cumprimentou no final, fiquei puto. Falei, quer saber? Vou entrar no absoluto só pra lutar com esse cara. E deu no primeiro no sorteio. Eu já fui pra quem vai matar o cara. O resultado foi exatamente esse. Minha performance mudou. E o que mudou? Eu fiquei melhor do jiu-jitsu em 1 hora? Não, era o meu fator emocional. E tem muito disso, né, no tatame. Se você respeita demais alguém, você chega e fala, cara, você vai ser empacotado muito, porque você vai ficar esperando alguma coisa.
eu já fiz muito isso, de respeitar demais algumas pessoas e um belo dia destravar e falar, não, peraí, vamos sair na mão agora. E isso não quer dizer que eu ganhei ou perdi, mas quer Mas dizer sua performance é outra. que eu lutei melhor. Sua Eu saí da performance. luta e falei assim, opa, foi melhor. Não é só desrespeitar as pessoas que você vira campeão mundial, né? Não, é assim. Mas você leva a tua performance a mais, se você encarar a luta de uma forma emocional diferente. Só para esclarecer, pessoal, quando você fala em tridimensionalidade no treinamento, você não está só falando Dos 3 planos de movimento. 3 planos de Não. movimento. A gente está falando de Corpo, mente e espírito. Tá. Essencialmente o que é o treinamento tridimensional? Todo mundo pensa que é se mexer em 3 planos. E é claro que é, porque a gente se mexe em 3 planos. Então, mesmo que eu não leve isso em consideração, o corpo vai produzir um movimento em 3 planos, não tem jeito. Ele é orientado para funcionar em 3 planos. Essa é a lógica de funcionamento do corpo. É claro que se eu entendo isso, eu exploro isso. Se eu não entendo, eu tenho isso, mas eu não exploro. E aí que entra a dificuldade dos treinamentos tradicionais. Ele não explora isso e ele treina muito mais um plano em detrimento de outro. Pensa num treinamento tradicional, você vê que é tudo num plano sagital. O supino é sagital, o leg press é sagital, a cadeira extensora, a cadeira flexora, o pulley, as remadas, o desenvolvimento, a rosca direta, o tríceps. Nós estamos falando só em movimento do plano sagital. Então, quando você tem 3 planos que tem que viver harmônicos, tem que viver em equilíbrio, e eu treino só um, quanto mais eu treino, mais desarmônico eu fico. Porque eu treino um em detrimento de outros 2. Que também vão treinar, porque não tem como eu fugir. A orientação do corpo é essa, mas eu não estou explorando e aperfeiçoando essa tridimensionalidade. Então, é claro que isso é treinamento tridimensional, porque não tem como fugir, mas eu entendo que tem um valor ainda que é maior, que é eu levar em consideração que a pessoa que está na minha frente é um ser complexo de corpo, mente e espírito. E tudo isso tem que ser treinado, aperfeiçoado para executar a tarefa que ela veio buscar, o objetivo que ela me trouxe. E não só entender isso, mas entender também como que a gente cria uma harmonia entre esse corpo, mente e espírito da pessoa, entre todas as funções corporais, e a gente cria uma harmonia dessa relação dela com o próprio mundo. Porque o mundo tem suas regras, cara. Quando você anda, o chão exerce força em você, a gravidade exerce força em você, a inércia exerce força em você, então tudo isso aí eu também tenho que me adequar. A gravidade pode ser minha amiga ou pode ser minha inimiga. Se eu souber lidar bem com ela, ela é minha amiga. Ela vai me fazer andar melhor. Agora, se eu não souber, é ela que me faz ter dor nas costas. Eu tenho que entender onde ela está, como ela age no meu corpo, como eu lido com isso e como eu me harmonizo com esse mundo também. Então, esse ser complexo em corpo, mente e espírito, ele vem antes de qualquer outra forma. Porque isso aqui é a essência de tudo, né? A pessoa que sente, que pensa, então o teu treino tem que desenvolver seu controle motor, que é uma parte também neural, mas também teu desafio, a tua tática, a tua estratégia, a tua forma de encarar as situações. E isso tem que ser progressivo e coisas que você vai levar para sua vida. Assim, eu não crio dependência do meu cliente. É o contrário, eu crio autonomia. A minha frase mais clássica é: reabilitar é dar autonomia. Porque eu não preciso do meu professor de matemática para fazer conta. Então, tudo que eu ensinar, tanto que hoje você não é mais meu cliente, e aposto que eventualmente você faz os movimentos que você aprendeu, porque você aprendeu. E isso é o mais importante, é autonomia para a vida. Porque isso aqui é infinito, eu não preciso ficar segurando você para você depender de mim. Ao contrário, o bom professor, ele cria asas para o teu aluno voar. Eu faço bastante, várias sequências ali, até na cama, às vezes aquelas sequências deitado, pra soltar as costas, pô, é bom. E acordou, tá se sentindo mal? Poxa, o que eu sei fazer? Essa é a pergunta. Se aquilo que você sabe fazer não tá dando conta, aí você fala, cara, isso aqui já não tá funcionando mais. Qual é o meu próximo passo? E vou fazer um break aqui, que eu vou falar agora, eu tenho que falar o jabazinho aqui. E, inclusive eu já vamos falar sobre um patrocínio novo que tá acontecendo aqui. Primeiro eu queria falar sobre a Fluca Nutrition, que há mais de 15 anos é uma farmácia que reúne a experiência de profissionais com mais de 20 anos de tradição em farmácia de manipulação, conhecimento de mercado, matérias-primas, controle de qualidade. E por isso os laboratórios da Fluca foram planejados de acordo com os mais rigorosos padrões da indústria farmacêutica. Eu tô com uma cola aqui, porque quem tem muita propriedade para falar sobre a Fluca, que é o Matheus, ele pediu para dizer que ele fez 2 cirurgias, mas na verdade eu não vou falar o que aconteceu. Tá, estourou a hemorroida dele. Mentira, ele foi fazer 2 cirurgias, mas eu tenho que sacanear. Então, assim, eu tenho a minha experiência como cliente da Fluca, tá? Já usei os medicamentos, chega tudo no prazo, preço bom, até o unbox deles é legal.
Então vem numa caixinha, você vai, abre, tem um bercinho, tudo protegido, bonitinho. Tem a parte de nutrição, tem a parte hormonal, tem a parte ginecológica, tem a parte voltada para atletas. Então é um lugar completo para você, médico ou pessoa que está procurando uma farmácia de confiança, uma farmácia muito boa, né? O Samora até me perguntou hoje, a gente estava vindo para cá, me perguntou, eu falei para ele, pode ir, que é muito legal. Então, Fluca Nutrition e Fluca Nutrition, a Fluca como um todo, pode entrar lá no site, o site é muito legal, por sinal, tem tudo lá, tudo super completo, tá? Nosso propósito é transformar vidas. A sua vida. Formulando com inovação, com sustentabilidade, com mais saúde. Somos a Fluca da qualidade, da confiança de sempre. Só que melhores e maiores. Geramos impacto positivo na sociedade, investindo na melhor tecnologia e com o melhor time. Evoluímos por dentro e por fora. Bem-vindos à nova Fluca Pharma. 15 anos, formulando mais saúde. Uma outra... Falar também do outro patrocínio aqui. Você conhece o seu Fernando Reis? Pô, um senhor muito oso, né? Fernando Reis, meu professor desde 2018. Meu treinador. Fernandinho tem o Masters da Meia, o melhor curso de construção de guarda da internet. São mais de 230 aulas, né? Tudo para você construir seu jogo de guarda do iniciante ao avançado. Todos os conceitos básicos da guarda você encontra lá. Então isso é uma coisa que muda muito o teu jeito de fazer o jiu-jitsu quando você entende aonde você tá, né? O porquê que esse conceito foi criado desse jeito, né? Meia guarda, tá? De lado esgrima. Por quê? Você vai entender lá, né? Além disso, agora tem o curso de passagem de guarda over-under, né? Que a gente gravou, eu fui o boneco, não recomendo, tá? Ficar tomando essa passagem. O boneco do Fernandinho não deve ser bom, não. 101 quilos, não que eu peso mais, mas tudo bem, mas assim... O Fernandinho parecia uma empilhadeira, velho. Cara, assim, esses caras profissionais, assim, o jeito do cara fazer pressão, mesmo sem fazer pressão, já tem uma pressão lazarenta. Então, assim, o curso ficou muito legal. Também vai estar, logo mais vai estar no ar à venda. Quem já é cliente do Masters da Meia já tem acesso, tá? Entrou o módulo novo lá, então acesso. Então tá aqui o QR Code na tela. Então clica, escaneia, vai lá, compra e para de ser amassado aí na meia guarda. Todos os títulos que você falou lá quando você contou a minha bio aqui, posso dizer que devo muito aos aprendizados que eu tive com o Fernandinho e tudo tá lá, cara. Assim, realmente é um curso que melhor cria um sistema de jogo pra você. Que eu vi, a hora que eu tem o curso que eu assinei, velho. Que eu comprei de curso no... Eu também tenho vários. Mas a maioria eu penso, puta, joguei dinheiro fora. E o Master da Meia é exatamente o contrário. Primeiro que ele tá sempre sendo atualizado, que é bom demais. Porque o jiu-jitsu é dinâmico. E as coisas vão mudando, as coisas vão melhorando. E o Fernandinho sempre faz questão de trazer isso aí lá. Mas, independentemente disso, assim, é um sistema bem estruturado, bem feitinho, para que realmente entrega para você o que você veio buscar ali, que é criar um sistema e um entendimento. Eu acho que o entendimento é o melhor de tudo, porque tem a sua individualidade também, que você vai ajustar o entendimento e não dá para você prever todas as situações que você vai ter numa luta, mas quando você tem o entendimento, você sabe o que você tem que fazer para a partir dessa situação que você nunca vivenciou, mas o entendimento fala, será que se eu achar esse esgrima aqui eu consigo trazer para aquele lugar onde eu conheço? E aí dali eu sei desenvolver. Pô, com isso daí eu ganhei todos os campeonatos que eu disputei. Então não é só um curso, um manual de posição. Tá, isso é uma coisa que ele foi muito criterioso para fazer. São aulas mesmo, tá? Então são mais de 230 e tem meia guarda, guarda-laço, guarda-Z, guarda-aranha, lapela, de la riva, 50, guarda fechada e ainda o módulo de passagem over-under. Então escaneia esse QR Code e para de ficar na sofrência. Tem a Clínica Excelência também do Matheus, que é uma clínica voltada para performance, mas quando ele fala de performance, ele não fala só em performance atlética ou esportiva, ele fala de performance para a vida. Então, seja você que quer melhorar para cuidar do seu filho, ou tá melhor para, sei lá, fazer uma maratona, ou para simplesmente ter mais autonomia na sua vida, né? Lá é um lugar muito bom para você
se tratar, eles estão com uma parceria muito boa com o Hospital Indianópolis, tá? Então tem uns produtos novos chegando, tem reabilitação, tem nutrição, nutrologia, enfim. Só falar com o doutor que vocês estão em boas mãos. Agora vamos falar um pouco de jiu-jitsu. Não quer o meu patrocínio também, não? Não quer o patrocínio novo? Verdade. Vim aqui para trazer um patrocínio também. Então agora pode eu tenho um instituto, né? Chama Instituto de Performance Samurai. Já tenho ele desde 2010. Então nós estamos indo para... Esse ano a gente vai fazer 15 anos. Foi no final de 2009, né? Então vamos fazer 15 anos. E a nossa lógica é trazer tudo aquilo que eu estava falando ali na primeira parte do programa, assim, todo esse olhar tridimensional para performance e reabilitação. Quando você fala performance, é exatamente isso. A gente tem uma ideia de quando fala performance é uma coisa do alto rendimento, né? Não. Tudo que você vai fazer exige uma performance. Então, se eu vou agachar para sentar numa cadeira, meu corpo tem que cumprir essa performance. Tem uma tarefa aqui para ele e tem uma demanda. É que é uma demanda baixa. Então, ele precisa dar conta. Mas às vezes a gente não está dando conta nem das demandas baixas. Por isso que a gente vai sentir dor. E quando a gente tem uma coisa muito complexa, e não, às vezes a atividade não é complexa, mas a excelência dela é complexa. Por exemplo, você correr não é complexo, mas você correr abaixo de 10 segundos, 100 metros, é complexo pela exigência. Assim, você tem que ter uma excelência de performance muito grande. Para cada uma dessas tarefas existe uma performance a ser cumprida. E esse é o olhar que a gente traz. Assim, poxa, eu queria brincar com meu filho no chão. Tá, brincar com seu filho no chão exige algumas performances que você tem que ser capaz de fazer, ou se transforma numa tarefa inglória para você. Quem tem criança sabe, é o tempo inteiro lá embaixo, tem que conseguir sentar de índiozinho, tem que conseguir ficar agachado, tem que rolar, jogar para cima, tem várias performances que você vai ter que desempenhar. Eu não tenho um filho, o meu problema é que eu queria correr uma maratona. Tá, quando você corre, nem corro, cara, eu não consigo nem andar por dor no joelho. Então a gente tem um passo a passo. Primeiro você vai ter que andar, depois vai ter que correr, depois vai ter que começar a correr, performance cada vez maior. Mas a pergunta é sempre, tá, por que você não consegue hoje andar? E aí você começa a mexer com a caminhada, para que a caminhada aconteça sem dor. A partir da caminhada, vamos aumentar a intensidade dessa? Aumentar a intensidade de caminhar, é correr. Vamos correr, como é que nós vamos sentindo? Tá conseguindo correr uns 10 minutinhos sem dor? Tá, agora precisamos correr 20, precisamos correr 30, porque para correr uma maratona você vai precisar conseguir correr umas 3, 4 horas aí, numa alta performance. Então esse é o nosso olhar, é o olhar, mas eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Então o nosso olhar desse ser humano complexo e mexer com ele dentro das demandas e exigências de qualquer tarefa. Então a gente está trazendo aqui pro podcast um patrocínio também. Então todo evento, todo podcast agora, nós vamos dar um mês de graça lá na Samurai. E às vezes um mês é o suficiente para você resolver todos os seus problemas de dor. Você tá com dor, não tô conseguindo correr. Rapidinho, um mês você já volta a correr e aí vai brincar na sua vida. Que é aquilo que eu te falei, o aprendizado que você leva para depois, que é o que você faz hoje. Você já não tenho mais problema nas costas. O que eu tô fazendo ali? Vou lutar jiu-jitsu agora. E o dia que eu me sentir que eu tô precisando dar uma atenção, você já tem esse conhecimento. Então nós vamos trazer aqui pro programa que todo episódio a gente vai sortear uma bolsa ali de um mês para você ir lá resolver seus problemas e voltar a fazer sua atividade. Depois eu vou conversar com o Samora direitinho aqui e a gente vai ver como a gente vai fazer isso, tá? Então, não sei se nesse episódio, mas a partir do próximo já vai começar a rolar, provavelmente pelo Insta. Então fique esperto lá, segue a gente lá, que você pode ser um dos felizardos. E pode ser feito online também, né? Pode ser feito online, de qualquer lugar do país, a gente atende. E assim, eu tenho uma equipe, porque eu tenho uma escola de curso, eu formo instrutores a trabalhar com treinamento tridimensional, que é isso que eu faço, chama treinamento tridimensional. Então eu tenho pessoas no Brasil inteiro. Se você precisar do atendimento presencial, eu estou em Palmas, no Tocantins, lá eu tenho uns 10 professores para te atender. Eu moro numa cidadezinha pequena no interior do Paraná, chama Ibiporã, tem. Então, se você precisar de um atendimento presencial, a gente também tem, é só entrar em contato ali que a gente consegue. Isso é bom demais. Então, não é só limitado a São Paulo, que o Samora passa a maior parte do tempo aqui em São Paulo. Você do Brasil inteiro vai poder concorrer à vontade e usufruir à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu tava batendo o olho aqui na sua build atleta. Tem bastante coisa aqui, né? Por que você procurou o jiu-jitsu no meio de tudo isso que você estava fazendo, assim? Qual foi o... fui atleta de handebol 20 anos, né? Foi inclusive onde a gente se conheceu. A Pizza também é atleta de handebol. E quando estava acabando, o handebol é um esporte coletivo.
Vai chegar. Hoje até tem uns campeonatos mais de Masters, assim, mas naquela época bastante. não tinha, né? Então meio que acabou ali nossa jornada, não tinha mais o que fazer. E vai chegando já no final, você já não quer mais. Uma coisa que envolve coletivo. Você tem que. Pô, a gente vai pro jogo, um não vai, um falta, não sei o quê. Aí o cara tá lá, chegou, Isso aí encheu a mata. cara no dia seguinte, você dependendo da performance dele, ele não tá levando aquilo a sério. Então chega uma hora que aquilo vai te desanimando um pouco depois de tanto tempo. E aí eu parei de ter uma atividade competitiva, né? Mas a minha primeira competição foi no judô, eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, dos 7 anos até os 46 que eu tenho hoje, quase 47, eu tô disputando alguma coisa. Eu joguei futebol, joguei vôlei, joguei basquete, aí joguei handebol, fiz natação, fiz atletismo, fiz remo. Eu sou campeão brasileiro de remo. Mas você não sabia. Pois é. E aí o handebol foi o que a gente fez mais tempo. Fiquei ali 20 anos fazendo handebol. E por muito tempo aquilo foi minha vida. Não era minha vida financeira, mas era todas as outras partes da minha vida. Era minha vida emocional, era o lugar onde eu realmente tinha um amor por fazer. E quando eu fiquei sem isso, eu fiquei com esse vazio. Fiquei com esse buraco. E aí foi uma época que eu tinha trocado a academia, lembra-se? Eu tinha a primeira academia e montei. Só que na hora de montar, eu me investi em um monte de empréstimo, não sei o quê. E no primeiro momento a coisa deu uma patinada. Era um modelo de trabalho que as pessoas não conheciam. Era muito comum a pessoa entrar, olhar e falar, tá, eu vou treinar onde? Não tem equipamento aqui. Porque a lógica é assim, só existe treino se existe equipamento. E eu acho que só existe treino se existe corpo. É a única função de eu te treinar. Se você estiver ali, eu treino. Se você não tiver, aí não tem muito o que eu fazer. O resto é meio. E aí eu tava com um monte de conta pra pagar, um monte de dívida, não sabia o que ia fazer. Tava sem a minha atividade, que era minha válvula de escape. E comecei a entrar em depressão. Comecei a engordar pra caramba, comecei a ficar mal. E quando eu tinha a primeira academia, tinha uma época que eu dei treino pra um cara que era do jiu-jitsu, o Sagat, não sei se você sabe, conhece. Então ele foi campeão mundial na preta no no-gi, né? E nessa época eu tava treinando ele a parte física. E o jiu-jitsu ali naquela época ele também não dava muita oportunidade para as pessoas ali. Ele também era como negócio, ele tava começando, foi em 2010, sei lá, por aí. Eu falei, ó, Sagat, eu tenho um espaço aqui, se você quiser montar uma turma aí e tal, pra você também levantar uma grana aí e tal, fica com esse espaço aí pra você, né? Aí ele falou, puta, eu não tenho interesse, mas tem um amigo que tem. E era o Caio, sabe o Caio Gigante, o Caio Quilombola? Na época ele tava na faixa roxa. E aí ele foi lá, eu montei um horário pra ele dentro da minha primeira academia, só que ninguém procurou. Por que ninguém procurou? Porque ninguém passava ali e falava, isso aqui é um lugar de jiu-jitsu, então não tinha essa procura. Aí eu falei, Caio, acho que o que tá acontecendo é o seguinte, ninguém tá interessado por causa disso, vamos fazer o seguinte, você me dá umas aulas e as pessoas vão começar a ver e vão começar a procurar. Só que eu tinha um trauma de jiu-jitsu, eu tinha entrado em 5 academias e eu não tinha ficado um mês em nenhuma delas. Por causa daquilo que o Fábio sempre fala, né? Aquilo era um lugar para o sobrevivente, né? Então você era o primeiro a apanhar na vez. O cara que sobreviveu, ele falou, cara, quando eu entrei aqui me mataram. Agora que entrou essa carne nova aqui, é minha vez de amassar. É tipo trote de faculdade, né? Tomei o trote, eu vou lá e dou o trote. E, cara, eu sou professor de Krav Maga, eu lutei 10 anos de judô. Eu sei me defender, mas eu achava aquele ambiente hostil demais. Não era o ambiente que eu queria estar pertencendo, né? Então eu achei, cara, jiu-jitsu não é uma coisa pra mim, eu não gosto do clima, não gosto do ambiente, não gosto do pit boy, não gosto de nada disso. E eu vim de artes marciais, tipo judô, karatê, que são coisas que tem uma filosofia toda por trás, tem todo um respeito, todo um ordenamento ali que funciona muito bem, né? E eu falei, não, cara, não gosto. E peguei esse preconceito mesmo. Quando eu falo disso, eu falo, não, puta, eu não gosto, cara, não gosto dessa gente, não gosto de nada disso. Mas aí, pra ajudar o Caio, eu me pus a trabalhar mesmo não gostando. Só que aí eu gostava da aula do Caio. O Caio dava uma aula assim que ela tinha, começo, meio e fim, tinha toda uma lógica por trás pra eu poder entender. Eu comecei a entender os processos. E falei, interessante a aula do Caio, né? E gostei da atividade, só que a gente viu que não ia virar lá mesmo, não tinha nada a ver com aquela academia, pensa. Bom, eu fiz mais pra ajudar, era pra ajudar o Sagat, que se transformou no Caio, no final das contas não virou, eu falei, Caio, já tem 2, 3 meses que a gente tá tentando aqui, acho que não vai rolar, né? Aí desistimos, deixamos pra lá. Quando eu entrei nessa depressão, depois de uns 3, 4 anos depois, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha uma academia, era só treinar alguma coisa, eu tava gordo, né? Falei, vou treinar ali, mas assim, a academia era o cerne dos meus problemas, eram as contas que eu não conseguia pagar, era o lugar que eu tinha sonhado que não estava virando, então eu precisava sair dali, treinar ali não funcionava, ou então eu precisava de alguém para me dar aula ali, porque eu não queria nem ter que pensar no meu treino, porque era um trauma ali para mim, né?
Aí eu liguei pro Caio e falei, Caio, você não quer vir me dar aula aqui? Ele falou, cara, não dá, tô com minha agenda cheia, não consigo. Mas vai na Aliança, ali pertinho de você. Eu falei, Caio, eu não gosto de jiu-jitsu. Eu gosto da tua aula. Não, cara, vai lá que você vai gostar. Eu falei, não, cara, eu detesto, cara, não gosto, eu quero fazer aula com você. Faz um teste e depois você me fala. Aí eu cheguei lá, minha primeira aula foi com o Edu Miranda. Aí a puta aula, super detalhada, toda explicativa, assim, um verdadeiro samurai ali te dando aula. Quem conhece o Edu Miranda sabe do que eu tô falando. E a aula tinha uma lógica por trás muito parecida com a lógica do Caio, mas cada um no seu estilo. Pô, gostei. No dia seguinte eu fui pra outra aula, era o Michael Lang. E é uma aula completamente diferente no sentido emocional. O Michael Lang é divertido, ele faz piada, era um stand-up comedy ali, né? Mas mesmo assim a estrutura da aula era preservada. Depois eu fui na terceira aula, era o Elinho. E a mesma lógica, eu falei, cara, não é que eu gosto da aula do Caio, eu gosto da aula da Aliança. Aí eu descobri que a Aliança tinha um processo ali, e o treinamento dos professores eram muito bons. Não importa quem entra, a estrutura da aula tá bem definida. Uhum. Aí vai ter só o caráter individual. Um cara é mais comunicativo, o outro é mais sério, o outro é mais engraçado, o outro é mais metódico. E aí você se ajusta ao que você gosta, se é que isso faz alguma diferença também. De repente é legal, cada hora ter um jeito de comunicação diferente, você vai aprender por vieses diferentes. E aí resolvi ficar. Só que quem vem da competição não fica só, né, cara? Aí já na faixa branca eu já fui arrumar campeonato para disputar. E aí eu entrei, e o mais legal é assim, eu achava que eu entendia de esporte de alto rendimento da parte emocional. Porque eu já tinha feito vários campeonatos difíceis e tal. Mas quando eu fiz o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, após a primeira luta, eu não conseguia segurar uma caneta, que minha mão não fechava. Por causa da pegada, você fica fazendo tanta pegada com tanta força que eu esgotei toda a minha musculatura. Eu não conseguia, se você me desse uma caneta, assina aqui o contrato, eu não consigo. É raro, mas acontece muito. Todo mundo já vivenciou isso. E aí, o que eu aprendi naquele dia lá? Eu falei, cara, existe um fator que só existe na luta. Pô, você vai jogar handebol, você pode jogar com o time mais difícil do planeta. O teu adversário só quer te fazer um gol. O cara da luta quer te quebrar, velho. E esse quebrar pode até te alejar, esse quebrar pode até te matar. Tanto que você assina lá no papel. Nunca tinha assinado um papel em caso de morte por não sei o que lá, em caso de você ficar aleijado pro resto da vida, não sei o que. Eu nunca tinha feito isso pra disputar nenhum campeonato. Então, mostra que o negócio ali, o buraco é mais embaixo. E domar a tua cabeça num cenário desse é completamente diferente. Várias vezes eu olhei pro outro lado da mesa assim, e eu falei, nossa, cara, olha o tamanho do cara que eu vou ter que lutar. E quando eu via no vídeo, ele era menor que eu. Então é a tua cabeça criando um monstro que não existe. E aí eu tive que aprender. E isso ao mesmo tempo que me deixou assustado num primeiro momento, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E essa pergunta a gente se faz sempre que a gente vai pro campeonato, o que eu tô fazendo aqui? Mas com o tempo essa pergunta, você vai lidando melhor com a resposta dela, e você vai gostando também desse ambiente. Mas eu me senti desafiado, eu preciso domar isso aqui, acho que é o próximo passo que eu preciso dar. E a partir do momento que eu lidei com essa pressão emocional, eu consegui ter mais recursos para lidar com a pressão emocional dos meus problemas ali que eu estava vivendo, que estava me deixando em depressão. E aí eu comecei a encarar os problemas sob a ótica da luta, sobre a ótica do jiu-jitsu, que é o que o Fábio fala do jiu-jitsu lifestyle, né, cara? E aí o Fernandinho, quando veio aqui, falou a mesma coisa. Então, aí eu comecei a pensar, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você está com um problema no jiu-jitsu? A primeira delas é colocar a cabeça no lugar. Se você perder a cabeça, você vai bater mais rápido. A segunda dela é parar o problema, sabe? Ele não pode aumentar, já tá pesado demais. Eu tô quase estrangulado, eu já tenho que segurar isso aqui. Tá, só que só segurar também não é suficiente. Ele para naquele momento, mas você precisa agora começar a criar uma estratégia de volta. E como diz o Fábio, você não chegou ali por um erro. Você chegou ali por uma sequência de erros. E a volta é uma sequência de acertos. Isso você transfere para a tua vida em todos os cenários. Colocar a cabeça no lugar, se sentir lá, tô numa posição desconfortável? Tô. Mas de certa forma, faz parte da minha brincadeira estar nessa posição desconfortável. Eu tenho que também curtir estar ali. Porque imagina que se eu fosse lutar todo o campeonato sabendo que eu já ganhei, qual seria a graça desse campeonato? Nenhuma. Então a graça é ter esse desafio. A graça é saber que não pode ser que não dê certo. A graça é saber que o outro é tão preparado quanto você e você vai ter que ganhar dele mesmo assim. E que você vai perder também, e perder não é o fim do mundo. E perder te gera muito aprendizado. Os melhores aprendizados que eu tive seguramente foi perdendo. E a gente que treina junto lá, a gente volta, perdemos aqui, vamos olhar como é que foi a nossa luta. Quando a gente ganha, a gente não fica estudando a nossa luta. Mas quando a gente perde, a gente olha detalhe por detalhe. Puta, aqui eu não devia ter feito isso. Então olha quanto aprendizado. E aí você começou a abraçar esse aprendizado de uma forma, não que você queira ele, mas assim, já que teve, o que eu posso extrair de bom daqui?
E foi um pouquinho disso que eu acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu. E daí você caiu nesse ciclo aqui, você não quer sair nunca mais, né? E a evolução que você vê em você de de um ano para trás é muito grande. Sim. Né? Você olha e fala assim, caramba. Por exemplo, eu quando voltei e eu olho hoje, eu falo, cara, outra pessoa, outra postura, e até fora, cara, eu já deixei de aceitar propostas que antigamente eu aceitaria, porque eu falei, não, cara, não é assim, não tá certo, né? Tipo, citar um caso que fui fazer um trabalho, a pessoa chegou pra mim e falou assim, então, você teve alguma demanda hoje? Eu falei, não. A pessoa falou, então você vai ser pago a partir de amanhã. Eu falei, não. Eu falei, eu tô desde as 9 horas da manhã à disposição de vocês aqui. Meu dia tá na frente, eu tô na frente do computador aqui o dia inteiro. Aí a pessoa falou assim, não, você tá certo. Eu falei, sim, eu tô certo. Meu tempo tá aqui pra vocês não usaram porque não quiseram. Não, então deixa assim. Cara, que é uma coisa que eu nunca faria antes de ter mudado a minha cabeça, inclusive de como lutador, né? Então assim, você leva as coisas pra fora, né? E hoje, por exemplo, o pior cenário pra mim hoje é o pré-luta. Na hora que eu entro no tatame, passa. Segurou no kimono, tudo vai embora. Não, na hora que eu me vi ali de frente pro cara, eu tava tranquilo. Mas antes, eu tava querendo ir embora. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O Fernandinho perguntou pra mim, e aí, tá pronto? Eu falei, não. E fui lá e fiz, sei lá, 5 lutas, tal. Depois da cirurgia, saí felizão, tal. Eu tô bem pra caramba. Tava rindo durante a luta. O Fernandinho perguntou, que você tava rindo? Eu falei, cara, tá me divertindo, cara. Até o cara que tava lutando comigo olhava pra mim assim, eu tava sorrindo. Eu falei, meu, tá bom aqui, tá legal, vambora. E eu acompanhei muito sua evolução, né? E a sua evolução, voltando até pro corpo, mente e espírito, ela tem uma parte técnica que evoluiu e é normal. A prática faz a perfeição, como está escrito aqui, então você vai praticando e vai melhorando, mas o seu gap ali era a parte emocional. Você é o cara que te põe um apelido de pizza e você não quer nem saber por quê. Você é muito bonzinho, você é muito aceita. E de repente você estava transferindo isso para tua própria luta. Pô, tá bom, eu aceito aqui. E você foi aceitando muita coisa até que isso foi te frustrando. E essa frustração é um combustível absurdo para você poder dar a volta por cima. E aí você começou. A gente trabalhando toda semana para isso aqui melhorar, e se frustrava de novo, ia lá e se frustrava. Quando você conta a tua história aqui no podcast, foram quantas derrotas seguidas? 21. Cara, você tem noção do nível de resiliência que é isso, cara? Não é para qualquer um, velho. Bastante. E eu tenho eu falo, eu tenho cursos, né, e assim, uma das lógicas do meu curso, eu falo, as pessoas têm uma lógica errada sobre criança, que criança tem facilidade em aprender. Não, criança não tem facilidade em aprender, criança tem resiliência ao aprender. A minha filha aprendendo a andar, caiu, sei lá, 150 vezes antes de aprender a andar. O que você fez na sua vida que você falhou 150 vezes e continuou fazendo? Entendeu? Foi um pouco do teu processo, cara. Perder 21 lutas seguidas e não desistir, cara, a maioria teria desistido. Eu ia falar, cara, não nasci pra isso. Ia colocar, se eu fosse criança eu teria facilidade, teria aprendido. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente entender que alguns processos vão ser mais difíceis, cara. Mas a prática vai fazer a perfeição. É repetir. Eu nunca pensei em desistir de lutar, sinceramente, assim. Eu ia pra ver. Só que assim, eu acho que a maior mudança foi porque eu acredito. Não é que isso mudou, tá? Mas assim, o lance que o pessoal conta pra gente que assim, a técnica perfeita e tal, eu ficava buscando muito isso. Só que pra você chegar na técnica perfeita, você precisa brigar antes. Você precisa ganhar com a imperfeita. Você precisa colocar o cara no lugar que ele precisa ficar, e isso demanda a briga. Então o que acontecia? Aparecia o obstáculo, eu queria mudar o caminho. Hoje não. Hoje eu sou teimoso no caminho e fico brigando naquele caminho. E eu acho que a grande diferença foi aí, foi mais esse deixar de ser bonzinho nesse sentido, que hoje em dia tá automático pra mim. Pode ser no treino. Começou a esquentar, eu já esquento junto. E começou a botar mais força, eu já boto mais, e sim, que é uma coisa que eu não tinha. Acho que muito por essa coisa de eu ser muito bonzinho a vida inteira e tal, enfim. Não sei, isso é assunto pra terapia. mas a terapia, por exemplo, me ajudou muito com a questão da cabeça também. Mas sabe qual é o lance no que você tá falando, ó? Às vezes a gente tem, enquanto sociedade, um lance, você tem que se preparar o máximo possível para fazer qualquer coisa. Cara,
Tem gente que não tem filho porque não se acha pronto pra ser pai ou mãe. Mas como você vai ser pronto se você não tem filho, cara? Você que tem filho, eu tenho filho, cara, não tem como você se preparar pra ser pai sem ter um filho, velho. Você pode se preparar um pouquinho, lá, 10% do conhecimento, você lê uns livros, faz uns cursos com uma galera tal, pra entender. Legal, cara. Enquanto esse filho não nasce e não te prepara, você não vai ser um bom atleta vendo vídeo na internet, cara. Você vai ter que pôr as caras e vai ter que fazer coisa errada. E muitas vezes você vai ter que aprender a ganhar quando você luta mal. Você vai ter que aprender a ganhar quando a tua técnica não é suficiente. Porque a luta não é uma luta de quem tem melhor técnica. É uma luta em corpo, mente e espírito. Às vezes você tem a pior técnica, mas tua atitude é bruta, velho. Cara, você não aceita a derrota de forma alguma. E aí você acaba tirando da cartola alguma coisa lá que vem só da atitude. Aí você pergunta, como é que você fez aquilo? Você fala, não tem a menor ideia. Porque não era uma técnica que você dominava, era o teu coração lutando, porque o teu coração sabe lutar. A gente é que põe os medos pra segurar ele, né? Prende essa fera. Quando você consegue soltar a fera, ela dá um jeito de lutar, porque o nosso gene é lutador desde que nasceu. Inclusive, nós somos o espermatozoide que ganhou a disputa de zilhões ali pra estar aqui. Então, tá na nossa essência isso. E a gente vai colocando esses bloqueios. Eu não vou poder abrir uma empresa enquanto eu não fizer todos os cursos de empreendedorismo que existir. Cara, só abrindo empresa você vai entender. Eu não vou ser um cara bom no marketing, que nem foi teu trabalho a vida toda. Então eu não vou poder ir para uma grande agência. Cara, é lá na grande agência que você vai entender como é que funciona aquele negócio. E você tem que estar disposto a errar e começar de novo, errar e começar de novo. Mas fui mandado embora. Legal, procura outra agência. Uma hora, cara, você vai estar num ponto que você tem uma entrega alta. Você fica imparável. Fica imparável. Uma hora é nítido que você tá preparado, pronto, mas você tem que passar por obstáculos antes, cara. E o ambiente te prepara isso, assim, um ambiente que ele tem esse olhar, que a gente treinando junto ali, cara, você perdia, mas no dia seguinte a gente tava vendo o que a gente ia fazer para não perder mais, em vez de você estar sozinho tentando lidar com essa pressão que muitas vezes não é tão fácil. Agora, tendo um ambiente que te ajuda, pô, pessoas que também fazem a mesma coisa que você, e você fala, pô, eu admiro esse cara, aí você vai ver, ele perdeu também. É aquela história, né, cara? A gente às vezes tá preocupado em perder, pensando, se colocando como um fracasso, né? Ou então o que os outros vão pensar. E, cara, os caras não sabem nem quem foi o campeão mundial, quanto mais quem foi o que perdeu, né, cara? Ninguém sabe, cara. Ninguém tá nem aí pra tua vida. Então, qual que é a lógica da vida? Pra mim é sair daqui melhor do que entrou. Então, se eu quero sair desse podcast melhor do que eu entrei. Eu quero sair do campeonato melhor do que eu entrei. Eu quero sair da vida, em última análise, melhor do que eu cheguei aqui. Basicamente isso. Tudo tem que ser um lugar para eu me desenvolver, cara. E isso vai ser na vitória e na derrota. E na derrota eu vou te falar que desenvolve bem mais. Não, e quem mais te critica, a maioria das vezes, para não dizer todas, queria estar fazendo o que você está fazendo, mas não tem coragem de fazer. Pois é. Pois é. Já que ele não tem coragem, ele vai falar, deixa eu derrubar o cara aqui. Porque eu me sinto mal quando ele vai lá e faz. Pô, como é que esse cara vai lá e faz e eu não dou conta, cara? Pô, se esse cara não tivesse aqui, eu não estaria me questionando disso e ninguém estaria olhando para isso. Então, se blinda um pouco disso daí, escolhe um ambiente onde as pessoas estão te ajudando verdadeiramente, onde elas ficam felizes quando você ganha. Porque a gente fica feliz, cara. Eu tava no meio de uma viagem, eu parei pra assistir tua luta. A última que você fez. Eu tava no YouTube lá, tentando achar um sinal que eu nem tinha. Eu tava num lugar que o sinal tava péssimo. Eu já fiz isso também. Eu tava de férias. Assistindo luta minha. Assistindo você no... Qual que era? No europeu? Não. Era aqui, o último que você lutou aqui no Brasil, sem ser o CBJJ. Sul-americano. Assistindo o Sul-americano, eu tava na academia do hotel, nas férias, vendo você lá gritando sozinho na academia. A minha filha fica, o que você tá gritando aí, papai? Pô, é o Pizza, cara, ele ganhou. Cara, então, se você se cercar de um ambiente, e é um ambiente assim, não é que é um ambiente é de passar a mão na cabeça. Quantas vezes a gente cobrou, cara? Quantas vezes a gente fala, cara, não é assim, vamos lá. Cara, se não vai dar, não queremos isso. Mas existe a crítica que ela é de alguém que tá interessado em você e a crítica de alguém que quer te derrubar. Esse filtro é fácil de fazer. Você percebe muito claramente, cara. Então, é achar o ambiente certo, achar o modelo certo e o resto é prática, cara. A prática faz a perfeição em corpo, mente e espírito, não tem jeito. E qual que é o plano agora para 2024? Esse tá sendo um ano difícil pra mim, não consegui engatar aí numa sequência forte de treino, né? Mas daqui algumas semanas já ter o brasileiro. 3, eu diria. 4. Vou disputar o título de novo, né? Na minha categoria, sou atual campeão. Quero manter esse título, quero ganhar o tricampeonato brasileiro. Vai ser difícil, porque não tô tão preparado quanto das outras vezes, mas por outro lado eu tenho mais experiência do que eu tinha no ano passado, né? A gente vai agregando experiências. E o Mundial de novo, eu de novo não vou fazer como eu fiz na faixa roxa inteira, eu só disputei Grand Slam.
porque não consigo mais ficar viajando que nem na Azul. Na Azul eu viajei para tudo que era lugar, mas eu precisava dessa bagagem de experiência também. Hoje eu escolho um pouco mais os campeonatos que eu quero disputar, me preparo melhor para eles, porque eu tenho 2 empresas, eu tenho 2 filhas, eu tenho outra parte da minha vida que demanda uma atenção imensa. Mas me sinto cada vez mais preparado do entendimento da luta e do emocional. Então, se agora a parte física não tá das melhores porque eu tô sem o ritmo, eu ainda consigo melhorar em outras partes também, e entendo que hoje num campeonato eu posso estar mais ou menos preparado, mas meio que meu desempenho vai ser bom. Eu tenho uma experiência já de campeonato e de entendimento da luta que acontece lá, nas nossas aulas ali, que me faz já ir bem, já ir seguro para o que eu estou fazendo. E aí aceitar e tentar extrair as oportunidades que vai aparecer. Você está sempre atento, sempre vivo para dar uma brecha, desempenhar. Então, eu acho que isso é uma vitória, porque antigamente não era assim. Então, estou feliz agora com o meu desenvolvimento no jiu-jitsu. Estou querendo agregar algumas coisas novas, né, ao meu jogo. Que tá difícil, porque a gente acaba ficando muito confortável no jogo que a gente faz, e quando você se expõe a de novo cenários que você não queria mais estar, tipo, puta, não consegui passar a guarda, se eu tivesse feito aquilo que eu sempre faço, talvez eu teria passado, mas isso faz parte do seu crescimento. Então sempre que tem a transição, pra mim o ano começa e termina no Mundial, né, todo o foco é em cima do Campeonato Mundial. Dessa vez eu quero ver se eu ganho lá em Las Vegas também. O ano passado bati na trave 2 vezes. Eu estava lá. Acho que foi injusta a decisão do juiz que me tirou da final na categoria. Daquela uma raspagem. Eu não acho que eu tinha que ser punido. Eu não me joguei pra fora do negócio, eu fui empurrado pra fora, uma coisa completamente diferente. E se ele não tivesse feito isso, eu teria ganho aquela luta. Faltava 30 segundos pra acabar e eu tava na final do Mundial. Então, mas acontece. Não é pra isso que eu tenho que olhar. Então, se não deixasse chegar naquele cenário, não teria como o juiz errar ali. Então é esse que é o olhar que eu tenho que ter, eu quero ver. Mas a minha performance mundial vem subindo. Cada vez eu me percebo mais à vontade lutando ali. Então, assim, entre um mundial e outro, eu tenho uma fase da minha preparação que é para gerar novas habilidades. Então eu quero treinar uma guarda diferente, eu quero treinar uma passagem diferente. Aí chega uma hora, a partir do brasileiro agora até o mundial, que agora o que funcionou, o que eu já consegui agregar ao meu jogo. Agora é só aperfeiçoar isso. Porque daqui agora eu quero, quando eu entrar, fazer o que eu sei fazer com confiança de quem sabe o que está fazendo. Então eu sempre divido o ano em 2 etapas. A primeira etapa é agregar novas habilidades, e a segunda etapa é masterizar o que já ficou. O que ainda não está nesse ponto, assim que passar o próximo mundial a gente volta a trabalhar de novo. E agora tem a parte de perna, né? Perna, pé. Desbloqueou umas habilidades aí, uns skills aí. Eu já andei tomando umas finalização besta aí no leg lock, mas já aprendi também, já trouxe pro meu programa de treino. Essa aí não é uma escolha, eu tenho que treinar isso o tempo inteiro, porque agora... Eu acho que em defesa a gente não escolhe nada, tá? Em ataque a gente pode... Quando eu tenho que produzir, quando eu tenho que raspar, quando eu tenho que passar, quando eu tenho que finalizar, eu prefiro masterizar coisas que eu sei que vai dar domínio para essa reta final dos campeonatos mais importantes. Mas em defesa, o que eu não escolho, que nem... eu escolho finalizar da montada com a minha mão direita em tal lugar. Legal, se eu estiver defendendo, não sou eu que escolho, então eu tenho que saber defender com os 2 lados. É um olhar assim, e eu gosto muito de começar tudo pela defesa. Se eu defendi bem, provavelmente eu já aprendo sobre o ataque quando eu estou defendendo, porque se eu tenho que evitar aquilo, quando eu estou por cima é aquilo que eu tenho que fazer. Uhum. E a defesa te põe numa força mental muito grande, né? Quando você confia na tua defesa. Então eu confio nas minhas defesas, confio na minha guarda, confio nas situações que eu tenho que mais me defender do que atacar, muito mais às vezes do que na minha parte ofensiva. Isso me deixa muito tranquilo para poder desempenhar meu jogo, porque eu tô seguro que se der errado eu consigo dar um jeito ali e voltar. No último mundial a maioria das lutas sair perdendo. E para você que ouviu tudo, gostou da parte de reabilitação, fortalecimento, Samora também dá treinamento de preparação para jiu-jitsu. Tem um treinamento muito legal lá, nesse olhar 3D, né? Entender qual a complexidade do jiu-jitsu e como que eu posso representar essa complexidade do jiu-jitsu no treinamento. E não é fazer coisa diferente. Fazer coisa diferente não necessariamente é ter a ver com jiu-jitsu. Tá? É tentar olhar, quais são... Aí tem que ir o jogo de cada um, que nem o nosso jogo, o jogo de meia guarda, vai existir uma demanda que o jogo do berimbolo não exige. E o contrário se faz verdadeiro. A gente não precisa treinar as mesmas capacidades de mobilidade de como quem fica berimbolando o tempo inteiro.
Qual que será a maior mobilidade que a gente vai fazer? Uma emborcada, talvez. E eu preciso dar conta dela. Agora, o cara que tá o tempo inteiro lutando, ou então um cara leve, ele precisa ter uma mobilidade, agilidade, um footwork, uma potência diferente da nossa, que a nossa trava o jogo e ele é um jogo mais lento. Então o nosso jogo é mais resiliente, ele é mais forte, ele é mais de pressão, e o outro jogo é mais explosivo, mais rápido, mais móvel, com mais saltos. Então são cenários diferentes. A gente tem que entender o que você quer melhorar no teu jogo. A partir do que você quer melhorar, eu acho a tarefa. Achei a tarefa, eu acho a função. Achei a função, eu consigo trazer o treino voltado para essa função. Isso a gente te entrega muito. Eu não faço musculação desde 2009. Eu não faço musculação. E eu ganhei todos os campeonatos sem fazer musculação. Então as pessoas têm uma ideia de que sem musculação não tem alto rendimento. É porque as pessoas confundem musculação com treinamento de força. Treinamento de força não precisa ser através da musculação. Musculação é um treinamento isolado. Então você pode conseguir o treinamento de força sem ser no treinamento isolado, desde que você tenha uma resistência a vencer. Então eu faço treinamento de força, sou um cara forte, mas não sem precisar para isso fazer treinamento isolado, porque o isolado é para o fisiculturismo. E o fisiculturista ele não desempenha ele não vai desempenhar bem no jiu-jitsu. Se olhar um fisiculturista, tem várias capacidades ali do jiu-jitsu que ele não dá conta de fazer. Ele não tem potência, por exemplo, e você vai precisar se movimentar rápido. Ele não tem mobilidade e você vai precisar de muita mobilidade na tua luta. Talvez ele seja muito pesado, às vezes, para os movimentos que ele tem que fazer. E isso torna ele muito lento, muito vulnerável. É claro, se um cara pesado e forte, se ele pegar uma situação de domínio, aí vai valer a pena. Mas e para ele chegar ali? Para ele chegar ali, ele vai precisar ter outras capacidades que ele não chega. Senão só teria fisiculturista na Olimpíada, né? Na natação era todos fisiculturistas, no atletismo eram todos, no salto com vara, na ginástica, na esgrima. Porque em teoria esses caras são fortes demais, mas as modalidades exigem determinada quantidade de força e outras capacidades. O que eu quero dizer com determinada quantidade de força? Quando eu vou correr uma maratona, eu tenho uma quantidade de força que eu tenho que aplicar, mas não é muita. Assim, porque todo maratonista ele é leve. Porque para eu ter mais força, eu preciso também ser maior. Se eu for maior, eu tenho mais peso. Arrastar esse peso por 42 km não produz a mesma velocidade do que um cara mais leve, com menos força. Mas ele não precisa de tanta força, mas essa diferença de peso vai fazer a diferença no final. Então, esta composição corporal também te ajuda a entender qual a melhor performance para você. Porque a gente tem uma ideia, na minha área se faz muito isso, todas as pesquisas é voltada para como você tem mais hipertrofia. E quem falou que eu preciso? Se eu fosse correr maratona hoje, eu ia ter que perder músculo para ser eficiente. Então, não necessariamente ganhar hipertrofia para mim é um bom treino. Depende do que eu vou fazer. Se é para correr maratona, eu teria que perder músculo, porque eu precisaria ser mais leve. Mas é para eu fazer um levantamento olímpico. Talvez eu precisaria perder só gordura e não músculo. Talvez eu precisaria melhorar minha potência. E a potência ela é inversamente proporcional à velocidade, né? Quanto mais força, menos velocidade eu tenho. E a potência é a multiplicação dos dois. Então eu não posso estar em nenhum extremo, porque se eu estou perto de zero em alguém, eu jogo a potência para zero. Certo? Toda multiplicação por zero é zero. Então eu tenho que estar num ótimo de todos. E eu tenho que achar esse ótimo. E tudo isso aí é estudo. Você vai estudando, você vai testando, você vai... Deixa eu ver, se eu ganhar força aqui, eu melhoro a minha potência? Aí você faz um teste de potência. Não melhora. Então, não adianta eu ganhar essa força. Vamos perder essa força que eu tinha mais potência no resultado final. Se eu preciso dar soco, o soco é potente, não forte. Então, o resultado final é que me diz o quanto de força e de velocidade eu tenho que ter. E não o máximo mais melhor. Em treinamento não tem quanto mais melhor. Nada. Aliás, na vida não tem quanto mais melhor. Oxigênio demais te mata. Água demais. Quem tem que fazer a hiperidratação para lutar sabe como água demais não é gostoso. Água demais é horrível, cara. Tudo demais é ruim. E pra gente terminar aqui o nosso papo, essa é uma pergunta que o Matheus sempre faz, vou dar esse boi pra ele. Onde que você se sente hoje mais realizado dentre todos esses campos? Cara, como pai, isso sem dúvida. Pra mim, ser pai era o sonho da minha vida. E é um sonho que se materializou da melhor forma possível, assim. Um lugar que eu me sinto melhor, assim, que realmente é o sonho da minha vida, é ser pai. Então eu mudei toda a minha agenda. Você viu, eu acabei de falar, eu não disputo mais tanto campeonato quanto eu disputava, porque eu quero estar no final de semana com as minhas filhas. Eu não trabalho mais como eu trabalhava, então da 2 horas da tarde eu volto para casa, porque minha filha voltou da escola, eu quero estar com ela. Eu dispenso trabalho, dispenso compromisso, dispenso balada, dispenso um monte de coisa para estar com a minha filha. Daqui a pouco ela vai sair de casa.
Aí eu posso voltar a fazer tudo isso daí. Eu não vou perder esse tempo. Eu vou talvez adiar. E algumas coisas. A vida é feita de escolhas, né? E a minha escolha hoje é estar presente com a minha filha, com minhas filhas, né? Porque elas me fazem muito bem, me fazem muito feliz. E esse bem-estar e essa felicidade eu transfiro para as outras coisas. Às vezes, com menos prática, eu tenho um resultado melhor. Porque eu sou uma pessoa melhor. Ou seja, eu comecei por uma depressão jiu-jitsu, mas hoje eu vou para o jiu-jitsu feliz. E essa felicidade tem a ver com o próprio jiu-jitsu em si, mas tem a ver com a organização que eu tenho da minha vida. Você me conhece, você sabe o quanto a minha vida é leve de alguma maneira assim, e quanto também eu sou fechado no meu mundo. Eu sou uma pessoa muito reservada, embora eu sou extrovertido, falo bem, dou risada com todo mundo e tal, mas no meu mundo entra pouca gente. No meu mundo entra pouquíssimas pessoas para preservar o meu mundo como um santuário, que é o lugar que me faz bem. Quem falou, isso é coisa para trazer na terapia, assim... entendi que eu blindar a minha vida dentro das coisas que me fazem bem, das coisas que eu amo, é o melhor remédio para mim para ter uma vida boa e ter uma vida saudável. Inclusive, vai me gerar performance em outras áreas que antigamente eu demandava muito mais atenção a elas e tinha menor performance. Então, a harmonia e o equilíbrio da vida em corpo, mente e espírito, nesse universo do jeito que ele é, para mim foi a solução do problema. Eu transfiro isso para todas as áreas. Mas isso é bom demais, cara. Blindar a casa ali é necessário, cara. A gente veio falando isso do carro hoje, né? Que tem que entrar na tua casa. A gente veio falando isso do carro e não é só na casa enquanto matéria, né? Na casa, o teu corpo, você é uma casa. Às vezes exposição, por exemplo, eu às vezes já tive conversas, por exemplo, com a minha esposa, eu falo assim, não, isso aí não vai ser postado. Eu não quero. É isso. Falou, não, cara, por quê? Porque isso que é nosso, cara. Ninguém tem que saber disso. Perfeito. Mas é legal. Eu falei, tá, mas é legal pra gente. Ela entendeu, obviamente. E a gente faz isso, né? A gente toma esses cuidados e tal. Principalmente com criança, né? A gente expõe os caras, nem sabem se eles querem. Por exemplo, o Sebastian, que tá aqui. Vocês ouviram uns barulhos durante o coisa? É o meu filho mais velho que tá Sebastian. aqui. Vem cá. Tira o capuz. Parece aqui. Vem cá. Dá um oi pra câmera lá. Você já passou na frente da câmera uma vez? Dá um oi, pessoal, ali. Olha pra câmera da verdade ali, ó. Você queria ter um canal no YouTube? Não? Eu queria ter um canal no YouTube, mas fala pro pessoal assim, assina o canal do papai. Assina o canal do papai. uma bruxaria ali. Uma bruxaria. Ele tava fazendo uns barulhos ali, tava de fone, batendo na cadeira, enfim. A gente veio falando sobre isso hoje, né? Que é o se blindar, não é só convidar ou não convidar pessoas para sua casa. Isso aqui, ó, é um convite para sua casa mental o tempo inteiro. Então, se você fica se alimentando de porcaria, você permite que entre no teu santuário um monte de porcaria. Isso não entra à toa. Ele fica, ele te molda. E depois você não sabe por que você tá tão mal. Então, muitas vezes é do que você se alimenta em todas as fontes de alimentação. Se você comer mal, você fica mal. Se você se comer mal mentalmente, emocionalmente, através do que você assiste no seu celular. Então, eu fui cortando, eu fui blindando. Putz, isso aqui, cara, essa pessoa fala coisas que, não me agrada. Eu não quero nem ouvir o que ela fala. Pode. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se eu só não escutar ele, não vai fazer nenhuma diferença na vida. E aí você vai aprendendo essa blindagem, essa coisa vai te transformando leve. Tanto que tem várias coisas. Você viu tal coisa? Cara, não sei nem do que se trata. E nem quero saber. Você sabe disso? Você fala, você viu? Não vi. Não sei do que se trata e nem quero saber também. E essa blindagem eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, é ficar perto de quem me faz bem. A gente falou da ambiência hoje. Você tá lá num lugar onde as pessoas querem bem, você vai ficar bem, cara. Você vai estar num lugar onde o cara não vai deixar claro, tô aqui só pra te sacanear porque eu quero que você se dane. Não, mas você sente, cara. Mas você sente, mas às vezes não é tão claro e você fica naquele ambiente tentando mudar aquele cara. Não, eu vou fazer esse cara gostar de mim, sabe? Só que isso vai mais te derrubar do que conseguir mudar o cara. Escolhe os ambientes onde te fazem bem, as pessoas te fazem bem, as informações que te fazem bem. E, cara, entre em contato com a natureza o mais vezes possível, porque você se integra nesse ambiente. Acabei de voltar do Jalapão. Cara, eu sou outra pessoa, cara. Porque aquele lugar é um santuário. Ali você sente Deus ali o tempo inteiro, cara. Em tudo. Quando você entra num fervedouro, quando você entra numa cachoeira que a água é quente. Cara, linda, transparente, no meio do nada. Você fala, de onde veio essa cachoeira? E tá lá. E acho que isso pra mim foi, respondendo a pergunta do grande Matheus, bom, excelente meia guardista. Eu acho que o papel que eu melhor desempenho é o papel de ser pai, mas no fundo é o papel de ser eu mesmo, cara, de ser autêntico e de me proteger. Eu acho que isso se eu puder dar alguma dica pra alguém,
entre em harmonia com você em primeiro lugar e com o que te faz bem. E de resto, cara, você não vai perder nada se você não souber o meme do momento, se você não souber o cancelado do momento. Cara, não muda nada a tua vida. Pegou, né? Pegou o recado. E ó, assina o canal, senão você vai ficar todo entrevado, hein? Não vai ter 3D que te... nem Samora que te... É a praga que eu sempre rogo pra quem não assina o canal. Não vai ter quem te tire da crise, hein? Não vai sair da overanda do Fernandinho, Nossa né? senhora. Deus o livre. Eu fiquei 3 horas tomando essa overanda. E é isso. Muito obrigado, Samura. Foi um prazer. Passou rápido aqui. A gente tá quase, sei lá, 2 horas falando. Caraca! Aqui. Passou rápido. Que é bom passar rápido, né? E é isso, meu. Brigadão. E até semana que vem. Valeu, meu brother.